que devem estar sendo levadas ao presidente Itamar Franco neste começo de semana. Parlamentarista sem convicção, virtual candidato à presidência da República, ex-operário, ex-deputado federal, pai de 5 filhos, 47 anos. O Cara a Cara está começando com Luiz Inácio Lula da Silva. Os líderes do PT de todos os estados tiveram um fim de semana de muito trabalho e muita conversação. De cara, Lula, vamos lá, a ministra Luíza Erundina, ex-prefeita de São Paulo, foi suspensa por 1 ano das atividades partidárias. Por quê, Lula? Isso é democracia, afinal? Olha, eu acredito, Marília, que isso é democracia levado às últimas consequências, porque nós tínhamos uma decisão do partido, o partido tem normas, a própria companheira Luíza Erundina e os outros prefeitos e os deputados ajudam a aprovar essa norma nos partidos e, portanto, essas normas têm que ser cumpridas por todos. Do presidente do partido, a ex-prefeita de São Paulo, a ministra Luíza Erundina, até o mais humilde dos militantes de qualquer cidade do Brasil, estamos subordinados ao mesmo regimento interno, ao mesmo estatuto. Quando a companheira Luíza Erundina assumiu a ideia de participar no governo Itamar sem consultar o partido, sem abrir uma discussão dentro do partido, ela infringiu esse regimento interno. Portanto, a direção do partido, reunida, inclusive com a presença da companheira Luíza Erundina, resolveu suspendê-la. Nós tínhamos 2 propostas. Tinha uma proposta de expulsão da Luíza Erundina, nós nos colocamos contra e aprovamos a suspensão. Fala a verdade, Lula. Se ela tivesse conversado com vocês antes de aceitar esse cargo, ela iria aceitar o cargo? Vocês não iam deixar, iam? Não sei. Ela precisaria levar isso para discutir dentro do partido. Eu não posso partir do pressuposto que porque eu vou perder uma proposta, eu não devo levar para discutir no partido. Eu sei que pessoas ligadas a Luíza Erundina conversaram com ela, orientaram ela para esperar a reunião do partido desse final de semana e ela entendeu por bem não esperar. Talvez até porque o presidente Itamar não tenha dado tempo para ela esperar. Suficiente. E você acha, o que é que está, né? O que é que você tira dessa decisão da ex-prefeita Luíza Erundina? Você está dizendo o quê? Que ela foi precipitadamente egoísta? O que você está classificando a prefeita Erundina de quê? Eu não diria que ela foi egoísta, eu diria que ela tomou uma decisão política precipitada e poderia ter conversado com o partido. Ela explicou as razões dela ao partido, o partido entende que as razões delas não são convincentes. O momento político que estamos vivendo é um momento político até de autoafirmação do nosso partido e, portanto, o partido resolveu tomar uma posição, que eu acho que foi uma posição sadia. A companheira Luíza Erundina tem o direito de recorrer, nós temos um encontro Ela vai recorrer, ela disse, não é isso? O que acontece aí? Ela pode recorrer ao encontro nacional, que é a instância máxima do partido, que vai ser agora em junho. Nós vamos ter encontros municipais em março, vamos ter encontros estaduais em abril e depois nós vamos ter encontro nacional. Então, ela recorrendo, essa decisão pode voltar atrás? Pode. E aí vocês, de repente, podem ter a gente pode ter uma ministra do PT lá. Não, essa decisão pode voltar atrás daqui a algum tempo. Basta que haja mudança no comportamento, tanto do partido da Luíza Erundina. É por isso que a suspensão é uma pena que pode parecer dura, mas é uma pena que permite que haja mudança. A expulsão não seria definitiva. Agora, o Lula, pouco antes dessa crise erundina, você admitiu numa entrevista que ela era um dos nomes do PT para o governo do Estado. Correu também que, em detrimento dela, você estaria apoiando a Thelma de Souza. Se a eleição fosse hoje, com qual das duas você ficaria para o governo de São Paulo? Bom, primeiro, eu acho que é preciso fazer um reparo. Eu acho que a Luíza Erundina não é apenas uma grande candidata ao governo de São Paulo. A Luíza Erundina é uma grande candidata a qualquer cargo eleitivo nesse país, de presidente da República, a senadora, a governadora, a qualquer cargo. Em segundo lugar, não é verdade que eu estava apoiando qualquer candidato, porque a minha postura no partido tem sido a de não tomar nenhuma decisão antes que as instâncias do partido ou as convenções e pré-convenções deliberem quem é o candidato do partido. Eu tenho adotado essa norma de que o candidato do partido o meu candidato é exatamente o candidato aprovado pelo partido. Nós temos hoje no partido que tem condições de pleitear a Prefeitura de São Paulo. Nós temos a Thelma de Souza, nós temos o companheiro José Disseu, que tem dito publicamente que quer disputar
a candidatura dentro do PT. Nós temos o companheiro Suplicy, que é um candidato sempre importante, porque ele é sempre uma figura de muita projeção, e nós temos a companheira Luísa Erundina. Além de companheiros do quilate do Genuíno, do Aloysio Mercadante, que poderiam pleitear também ser candidatos. Então eu estou feliz, sabe por quê, Marília? Porque há 10 anos atrás a minha angústia era porque a gente queria procurar um candidato e não tinha. Hoje a gente tem briga de candidato, significa que o partido cresceu, isso é importante. E em nenhum momento, eu tomei qualquer atitude de dizer eu gosto mais do Zé Disseu, mais da Thelma, mais da Erundina, mais do Suplicy, porque eu não adoto essa política dentro do PT. Agora, Lula, você é capaz de admitir aqui na minha frente de público que o episódio Erundina foi extremamente desgastante para o partido, para o PT? Eu vou olhar, inclusive, dentro dos teus olhos. Olha lá. Isso, quer dizer, eu acho que trouxe desgaste. Obviamente que a Luísa Erundina é um quadro político nacional e internacional. O partido é um partido que tem 35 deputados, 650 mil filiados, mas é o partido que mais incomoda na história política desse país. Ou seja, o que eu vi de imprensa esses dias atrás desse assunto, ou seja, o Mário Covas saiu do PMDB, não aconteceu nada. Ou seja, uma briga entre PT e Luísa Erundina acontece uma coisa muito importante para o país. Então o partido, eu acho que sai arranhado nisso. Eu acho que sai arranhado, eu acho que nós temos chance de nos recuperar, por quê? De que forma? Porque eu acho, Marília, que ontem ficou provada uma coisa. Ontem a coisa mais fantástica aconteceu no encontro do diretório do PT. Foi um encontro aberto para a imprensa, em que nós colocamos um telão onde os companheiros jornalistas puderam assistir todos os debates. Falaram 54 oradores. Ou seja, eu acho que ontem o Brasil tomou consciência que no Brasil tem um partido político. Um partido político, ou seja, com P maiúsculo, um partido político que discute, que não tem medo da imprensa, que não tem medo de discutir o tema, por mais polêmico que ele seja. E é um partido político que não está interessado em fazer parte do governo, mas sim em fazer oposição, é isso? É um partido político que está interessado em fazer oposição ao governo. É um partido político que está interessado em levar propostas concretas. Tanto é que eu vou levar ao presidente da República, nessa próxima terça-feira, um projeto de segurança alimentar. Eu quero falar disso. Ou seja, um projeto que visa efetivamente dizer ao presidente como é que nós vamos fazer para acabar com a fome nesse país. Uma demonstração de que nós queremos fazer uma oposição e, ao mesmo tempo, uma oposição construtiva, uma oposição em que a gente apenas não fica batendo. A gente pode bater, mas a gente vai dizer o que precisa ser feito. Agora, Lula, então tá aí. Você vai levar depois de amanhã esse projeto que chama como mesmo? Plano da Segurança... Projeto de Segurança Alimentar. Projeto de Segurança Alimentar. Aí você leva para o presidente Itamar. Ele gosta. Ele acha a ideia muito boa. Resolve botar na prática. E chama o pessoal do PT para fazer isso. Vocês vão ou não? Primeiro, eu acho um equívoco o presidente, um homem preparado como é, chamar alguém do PT para fazer isso. Porque um projeto dessa magnitude não pode ser feito por um partido político. Nem pode, tampouco, ter uma cara ideológica. Esse projeto tem que ser feito para a sociedade civil. Aliás, o próprio projeto fala isso. É exatamente por isso que a minha proposta para o presidente da República, a proposta que está contida no projeto, é uma secretaria ligada à presidência da República, e nessa secretaria, ao invés de colocar alguém do PT ou do PMDB ou do PSDB, que se convoque aquela mesma comissão da ética pela política, que tanto fez para derrubar o presidente Collor, para administrar uma coisa dessa magnitude. Por quê? Porque vai precisar de solidariedade, porque vai precisar de dinheiro. E é preciso que essas pessoas que estejam lidando com isso tenham confiabilidade da sociedade, coisa que eu acho que a classe política hoje não tem. É por isso que, então, não deve ser o PT, não deve ser o Lula, não deve ser alguém ligado ao PT, deve ser a sociedade civil. E a Comissão Ética na Política tem plenas condições, pela sua amplitude de representação de todos os segmentos sociais, de coordenar um plano que visa tentar resolver o problema da fome no Brasil. Como é que é? Um plano que integra reforma agrária e setores de abastecimento. Olha, ele cuida da questão da reforma agrária, cuida da questão da política agrícola, cuida da questão da distribuição, da questão do armazenamento e, obviamente, que discute no plano todo a questão da distribuição de renda, a questão de um novo modelo de desenvolvimento. Mas, essencialmente, nós discutimos o aumento da área de plantio no país. Nós hoje temos, Marília, praticamente um prejuízo entre o plantador e o consumidor de 30% da produção agrícola brasileira. Então é preciso cuidar de tudo isso. O governo não tem capacidade de armazenamento, é preciso cuidar disso para que aquilo que seja plantado chegue à mesa do trabalhador. Em alguns casos hoje, como está nos resultados dos documentos promovidos pelo próprio governo, nós temos hoje só na região do Nordeste praticamente 19 milhões de indigentes.
ou seja, pessoas que não conseguem ganhar para atender minimamente as suas necessidades. Num primeiro momento, não é fazer proselitismo, não. Num primeiro momento, cabe ao governo até dar comida de graça para essas pessoas, até que o modelo de desenvolvimento possa gerar emprego necessário para essas pessoas trabalharem. Ô Lula, eu acho muito engraçado ainda, sabia? Porque o plano é de vocês, quer dizer, foi pensado todo dentro do partido, aí chega lá e aí você pega e diz assim, mas não adianta, a gente não vai participar. Você já disse isso aqui, foi o que você disse na sua resposta. Não, ele não vai convidar, quer dizer, você usou outras palavras, um argumento muito interessante, mas você disse assim, ele que não convide que a gente não vai estar lá. Não precisa nem convidar, porque eu vou dizer, está escrito no projeto, o projeto foi feito. Não Mas o que é isso? Isso não é um pouco de medo? Não, Marília. De repente assumir alguma coisa que não dê certo? O que é isso? Minha querida, deixa eu lhe contar uma coisa. O projeto foi feito em outubro de 1991. O projeto foi feito pelo governo paralelo, obviamente que visando ser implantado por um governo do Partido dos Trabalhadores ou por um governo democrático e popular, que envolva as forças que participaram da Frente Brasil Popular de 89. Acontece que não dá para você ficar analisando os indicadores sociais desse país e ficar esperando 1994 ou 1995. Se o presidente Itamar Franco, que tem falado também que quer combater a fome, está disposto a colocar um projeto desse em, curso, colocar um projeto desse para funcionar, o que nós queremos dizer ao presidente é o seguinte: a sociedade civil, mais importante do que um partido político, que envolve as igrejas, que envolve a OAB, que envolve a ABI, que envolve a CUT, a Força Sindical, a CGT, que envolve a UNE, que envolve outras entidades, inclusive menores, essas entidades podem assumir a responsabilidade, até porque o plano, Marília, é muito descentralizado. O plano visa envolver todas as estruturas existentes no município, prefeito, nos estados. A gente não quer criar mais um grande aparelhão que se cria um ministério que depois contrata as milhares de pessoas e não acontece nada. A gente quer aproveitar a sociedade civil na sua organização espontânea para que ela cuide de ajudar a resolver o problema da fome. O Itamar deveria agradecer a mim e aos presidentes dos partidos que demos o mandato de presidente da República a ele. Reconhece essa fala ou não? Reconheço. Você disse isso, o presidente imediatamente respondeu que foi a Constituição quem lhe deu o cargo. Você revê ou reafirma? Mas eu acho que faltou um pouco de humildade da minha parte em dizer isso. Eu acho que eu poderia ter sido mais humilde. Eu estava muito pé da vida. Agora, também não é verdade... Foi por causa... Você estava... Foi aquele período da nomeação. Não é verdade que o presidente deve ir para a Constituição, porque a Constituição não foi para rua mobilizar ninguém. Né? E também nós temos consciência de que existia segmentos na sociedade que queria convocar eleições gerais imediatamente. E nós, do Partido dos Trabalhadores, e outros partidos, nos colocamos contra. Ou seja, vamos cumprir a Constituição, inclusive dentro do PP, e a Constituição prevê o quê? No caso de impedimento de um presidente, o vice-presidente assume. Né? Agora, nós fomos para a rua, fizemos muitas manifestações, gastamos muita saliva para poder o Itamar estar lá. Eu acho que o Itamar, inclusive, está numa situação totalmente privilegiada. Ele está numa situação mais privilegiada do que o Collor, que foi eleito com 35 Porque há uma boa disposição, uma boa intenção de todo mundo. Porque a sociedade compreende o clima e a sociedade, então, não está a cobrar dele o que cobraria da Marília ou cobraria do Lula. A sociedade está numa expectativa, sabe que ele está lá. É como o Pelé, que era o responsável de fazer os gols do Santos. Mas daí, quando o goleiro se machucava, o Pelé ia pro gol, a torcida não ia ficar exigindo que o Pelé pegasse pênalti, que jogasse bem. O Itamar está assim, a torcida não está esperando muita coisa dele. A torcida está esperando apenas que ele comece a consertar o Brasil. Portanto, ele tem a chance que poucos presidentes tiveram na história do Brasil. E eu, obviamente, Marília, aqui, tenho dito isso dentro do PT sistematicamente. Torço. Mas torço com toda a força do meu coração para que dê certo, porque esse povo não suporta mais 2 anos sem saída. Nosso bloco acabou, mas eu queria que você me dissesse só uma coisa. Você teria confiscado a nossa grana ou não? Não. Não mesmo? Não mesmo. Não estava nos seus projetos? O que tinha de mais drástico no seu projeto? Nós nunca tínhamos discutido isso, Marília. Nós achávamos que era preciso você tirar um pouco de dinheiro de circulação. Agora, era preciso que não fizesse nenhuma confusão entre o que é especulação e o que é poupança. Se você tem 100 milhões de cruzeiros no banco, você pode até ser um poupador médio. Alguém recebeu indenização. Se você tem 450 milhões na poupança, aí você já não é mais um poupador, você é um especulador. Né? E eu acho que o Collor não levou isso em consideração. No próximo bloco,
parlamentarismo ou presidencialismo, um dilema para Lula. Até já. Desde que surgiu no cenário nacional, Lula se transformou consideravelmente. Mas não se pode negar que ele sempre teve posições muito claras e assumidas. Por isso mesmo, Lula, para meu espanto, você titubeou. Outro dia você disse, sou parlamentarista sem muita convicção. O que quer dizer isso? Quer dizer que você é um presidencialista sem convicção? Não. Marília, é até engraçado isso. Você sabe que desde 1964 que eu ouço os políticos colocarem determinadas coisas como definitivas. Por exemplo, todo mundo dizia que era preciso derrubar o regime militar para coisas melhorarem. Derrubar o regime militar. Todo mundo dizia que era preciso convocar a Constituinte para melhorar. Fizemos a Constituinte. Todo mundo dizia que era preciso eleger presidente por eleições diretas para melhorar. Elegemos. Agora, você pega os indicadores sociais, a situação do Brasil vem piorando se você pegar a década de 50, a década de 60, a década de 60 como parâmetro. Ou seja, o povo ficou mais pobre, o salário diminuiu, o poder aquisitivo diminuiu, ou seja, o povo está morando pior, o povo está comendo pior. Traduzindo uma fala perigosa. Traduzindo, quero dizer para você o seguinte, ou seja, o problema do Brasil não é apenas o regime de governo. Eu não quero vender ilusão para o povo de que, olha, como diz os presidencialistas, se for presidencialismo, então vai resolver tudo. Ou se for parlamentarista, vai resolver tudo. Porque não é. O que precisa mudar no Brasil, na verdade, não é só o regime, da cultura política. Ou seja, o povo brasileiro precisa ser mais exigente na hora de escolher os seus deputados, os seus vereadores, os seus senadores, os seus dirigentes. Porque se o povo não agir com responsabilidade, nós vamos eleger um monte de picareta. E aí eu conheço bem o Congresso Nacional. Eu acho que o Congresso Nacional, de 503 deputados, você não tira 200 que tenham compromisso efetivo com o povo, porque 300 tratam aquele Congresso como se fosse um balcão de negócio. Bom, então, esse seu discurso eu posso traduzir de que forma? Talvez não seja a hora para o parlamentarismo ainda, não com esse Congresso, é isso que você está dizendo? Engraçado que eu sou parlamentarista. Eu sou parlamentarista. Tem convicção, não, eu sou parlamentarista porque acho que é o melhor regime de governo, acho que é o mais democrático. Agora, o que eu não quero é depositar em cima do parlamentarismo a solução do problema do Brasil. Porque aí você elege um presidente da República e elege um Congresso tão conservador quanto esse, aí você corre o risco de ter o Inocente de Oliveira primeiro-ministro. Eu acho que isso é ruim para o Brasil. É preciso que, então, o Congresso seja um Congresso eleito com maior rigor, de pessoas com muita seriedade e que não vão para Brasília tratar aquilo ou como se fosse um balcão de negócio, uma bolsa de valores. Bom, Lula, você vai votar o quê em abril? Eu vou votar que o partido vai liderar. Ai, meu Deus. Não, porque o nosso partido, outra vez, dando uma demonstração de democracia muito grande, o nosso partido convocou um plebiscito para o dia 14 de março. Dia 14, no Brasil inteiro, todos os filiados do PT irão se dirigir a uma urna e irão dizer se querem parlamentarismo ou presidencialismo. O partido é tão democrático que o partido vai ter gente participando nos programas de televisão na frente parlamentarista e vai ter gente participando na frente presidencialista. E aí, quando aferir o resultado, o Lula, como presidente do partido, vai ser aquilo que o partido aprovar. É mesmo, o partido acima de tudo para você mesmo. Não é que é o partido acima de tudo, é que o partido precisa ter um instrumento político, porque ele é coletivo, não é individual. E eu sempre acreditei nessa coisa coletiva. Eu sei, Lula, mas às vezes, vamos supor, você esteja num cargo administrativo e de repente você perceba com seu feeling político que você vai tomar uma atitude adequada, correta, e o partido vai contra, você vai com o partido? Não, veja, é preciso separar o que é uma posição administrativa e o que é a posição política. Ou seja, o partido não deve se meter na administração. O partido não tem que se intrometer na administração. Ou seja, o partido tem que ajudar a discutir a questão das linhas gerais, até porque a pessoa que é eleita em cima de um programa. E esse programa foi feito pelo partido, foi feito pelos aliados. Então, aquele programa geral é a meta que o partido vai tentar buscar junto com a administração. Mas no dia a dia da administração, na relação com a sociedade, a administração tem que ter independência. O Lula, tem uma nova polêmica na praça, a questão da representatividade. Você, nordestino, faz política em São Paulo. Os políticos nortistas e nordestinos são privilegiados no Congresso porque, com poucos votos, são eleitos. Qual a sua posição? Ou melhor, o partido tomou alguma decisão no fim de semana? Veja, o partido não tomou uma decisão, mas o partido já pensa assim há muito tempo, desde a Constituinte.
Ou seja, eu fui no ato no Palácio Bandeirantes com o governador Fleury na questão do pacto confederativo. Ou seja, o que é, na verdade? Cada cidadão vale um voto, esteja ele aonde estiver. Então, o Lula, que veio de Pernambuco em 1952, não pode ser diminuído porque está em São Paulo. Eu quero que o meu voto aqui valha tanto quanto vale o voto de alguém de Roraima, do Acre. Portanto, eu defendo o princípio da igualdade, ou seja, cada cidadão vale um voto. Então, se São Paulo tem 30 milhões de habitantes, São Paulo tem que ter mais representantes. Se Roraima ou Acre tem menos, terão que ter menos representantes. Até porque, quando eu disse mudar a cultura política do país, Marília, é que nós vamos acabar com essa história do cidadão ser eleito deputado e, ao invés de agir como deputado pensando em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados que é o Brasil, ele fica pensando apenas no seu curral eleitoral. Ele age como se fosse um office boy do seu mandato, ou seja, apenas tentando trabalhar para aquela vila ou para aquela cidade ou para aquele conjunto de cidades que elegeu ele. Não é esse o papel de um deputado federal. O papel de um deputado federal é se preocupar com todos os problemas do Brasil. Um deputado lá de Roraima tem que estar preocupado com o que está acontecendo aqui em São Paulo e vice-versa. Então, quando eu falo de mudar a cultura, é exatamente isso. Ou seja, por isso que eu defendo o princípio da igualdade. Acho que os estados que têm mais gente devem ter maior representatividade. E acho que o princípio é cada cidadão valer um voto. O Lula de Pernambuco tem que valer igual o Lula de São Paulo. Não pode o Lula, porque está em São Paulo, ser castigado. Ô Lula, o prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, ao apoiar o parlamentarismo, ele fez algumas restrições, e entre elas a de que numa crise violenta, não só o gabinete caísse, mas também o parlamento convocasse novas eleições. Para você, o que precisaria mudar para o parlamentarismo dar certo? Veja, eu parto sempre do pressuposto da seriedade da classe política. Se você tiver uma classe política séria, você pode ter presidencialismo, monarquia, parlamentarismo, que a coisa funciona corretamente. Eu acho que para o parlamentarismo dar certo é preciso, quando houver crise, da mesma forma que pode ganhar o gabinete, pode cair, o presidente pode convocar novas eleições. Né? Porque no Congresso Nacional, o deputado não aceita reduzir o seu mandato por nada desse mundo. Ele pode mexer em tudo. E eu acho que quando cair o gabinete, poderá o presidente da República ter autoridade para convocar novas eleições, nem que, sabe, o pessoal tenha apenas 6 meses de posse. Então você está concordando com o Paulo Maluf? E eu acho que eu posso concordar com outras pessoas que são meus adversários políticos. Não vejo por que eu não posso concordar em algumas coisas com o Maluf. Lula, como eu falei lá atrás, você quando surgiu, no final dos anos 70, você tinha um discurso muito claro. Você dizia que estudante e intelectual não deviam se meter com o operário, que multinacional pagava melhor e o que o trabalhador queria mesmo era conforto. Depois você estatizou e socializou o seu discurso. Hoje você pensa o quê? Qual Lula tem mais razão? Não, primeiro continuo com o meu discurso daquele momento. Você continua achando que intelectual e estudante não tem que se meter? Eu nunca disse sem meter. O que eu disse era que intelectual e estudante não tinha que ir para dentro da fábrica e tentar dirigir a luta dos trabalhadores. Isso eu repito. Os trabalhadores têm consciência política e maturidade para dirigir suas próprias lutas. Aí, quando eu quis me juntar com os intelectuais e com os estudantes, eu criei um partido político. Estamos vivendo maravilhosamente bem. Intelectuais, estudantes, operários, camponeses. Bom, né? Segunda parte, multinacionais. Segunda parte. Eu continuo achando, não, eu estou constatando. Isso os indicadores sociais todos demonstram. As empresas multinacionais pagam melhores salários do que as empresas nacionais. Na sua grande maioria. E dão melhores condições de trabalho, inclusive. Né? Nós estamos cheios de empresas, até porque também não tem muito poder econômico, que não dá nem refeitório. Algumas empresas não tem nem banheiro, né? Não tem transporte, não tem comida. Ou seja, então, nesse aspecto, eu continuo igualzinho em 1980. As empresas multinacionais dão melhores condições de trabalho para os trabalhadores brasileiros. É só você ver. Vai na porta de uma empresa multinacional e vê se o trabalhador quer trocar por uma empresa nacional. A não ser que seja uma empresa, eu diria, dessas que são minorias. Ou seja, quem sabe 2 ou 3 empresas de São Paulo nacionais que copiam modelos estrangeiros. Que podem competir. Você pega empresas modernas, você pega empresas como, é até suspeito porque eu trabalhei lá, né? A Vilar, uma empresa moderna, você tem, era pelo menos, né? Você tem empresas como a Termomecânica e Somenado que paga salários razoáveis se comparado ao mercado brasileiro, mas são minorias. As multinacionais pagam efetivamente melhor e os trabalhadores, obviamente, que preferem trabalhar. Por quê? Porque quando o trabalhador vai vender a sua força de trabalho, quando ele vai arrumar um emprego, ele não quer saber se você é nordestina, se é
chilena, se é inglesa. Quer saber o seguinte, quanto é que você está me pagando? Se você paga mais, ele vai trabalhar para você. Essa é a lógica. Olha, quando você surgiu, despontar também um senhor de nome Leste Valesa, que virou presidente e bastante capitalista. Você continua gostando do Valesa? Antes de falar do Valesa, uma coisa, eu não sou estatizante. Não é? Não sou. Eu acho que aquilo que é estratégico tem que estar na mão do Estado. O Estado tem que assumir responsabilidade pela educação. Quando você fala em estratégia, o que tem que estar na mão do Estado? Eu acho que educação, saúde, a questão da energia tem que estar na mão do Estado. Ou seja, a questão do todo o sistema energético do país tem que estar na mão do Estado. Porque é o Estado que tem que garantir a distribuição e igualdade para todo mundo, garantir o direito de todo mundo. Uma distribuição mais igualitária. Nós hoje estamos no PT discutindo se o setor siderúrgico é ou não estratégico. Ou seja, já existe bastante flexibilidade no PT. Agora, acho que o Estado tem que assumir responsabilidade. Quer dizer, o Estado não pode dizer que não é com ele, que a lei do mercado só favorece quem tem acesso ao mercado. Os dados do IPEA, ou seja, os últimos indicadores sociais, Marília, dizem que 65 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha de pobreza. Portanto, esses cidadãos não têm nenhuma participação no mercado e o mercado não resolve o problema dele. Quem é que tem que ajudar a resolver? É o Estado, que tem que meter a mão, e a sociedade. Segundo, a questão do Valesa. Eu acho que a história me deu razão, porque quando eu conheci o Valesa em 80, ele dizia para mim, olha, não se meta em política. Não se meta em política, fica só no sindicato. Ele dizia mesmo? Ele já é presidente da República e eu ainda estou aqui disputando ver se consigo ser alguma coisa dentro do PT. E aí? Você não falou se você continua gostando dele? Não, veja, eu acho que o Valesa mudou muito. Eu acho que ele mudou muito. Agora, em 1980, quando ninguém tinha coragem de defender o Solidariedade, porque diziam que era da CIA, que era não sei o que lá, o meu partido fez um manifesto em defesa do Valesa e do Solidariedade. Eu acho que ele mudou. Eu acho que agora ele está vivendo problemas sérios, desemprego, a política tal de modernização, o dinheiro que os países do Ocidente prometeram não levaram, como diziam. Então a situação está meio difícil para ele. Ele está vivendo tudo que você gostaria de viver aqui no Brasil também, é isso? Não? É que eu acho que o Brasil tem mais condições. Bom, você também gostaria de estar nessa posição dele, fala a verdade. Eu acho que o povo perdeu. Em 89 eu não estando nessa posição. No próximo bloco, o fim do comunismo e eleições no Brasil por Luiz Inácio Lula da Silva. Até já. Acabou. Até a China, que estava construindo um comunismo para mais de 1000 anos, abriu as portas para o mercado. O PT esteve recentemente num encontro da Internacional Socialista. Que modelo de socialismo o PT defende, afinal, Lula? O PT defende um modelo de socialismo democrático, ou seja, em que o Estado não seja tutor da sociedade, em que o partido não seja dono do cidadão, ou seja, que o partido haja democraticamente em todas as suas decisões. Eu acho que nós continuamos com a firme convicção de que é preciso construir um Estado pluralista, onde o sindicato tenha o direito de fazer greve, onde possa existir partidos políticos, onde possa existir o direito das pessoas fazerem oposição. É esse o tipo de socialismo que nós defendemos. E o Estado participando naquilo que você já disse. Naquilo que é estratégico. Ok. Você sempre apoiou abertamente as ideias de Fidel Castro, de quem é amigo. Você continua apoiando? O quadro pintado de Cuba hoje em dia é um quadro dramático. Você tem informações diferentes? Olha, eu acho que o quadro é dramático, realmente. Agora, eu apoio a Revolução Cubana, tenho divergências com os encaminhamentos políticos que estão sendo dados em Cuba agora. Peraí, vamos por partes. Quando você diz assim, eu apoio a Revolução Cubana, eu imagino que você esteja dizendo que apoiou aquela Revolução Cubana e a intenção que ela teve e o que aconteceu a partir dela, é isso? Perfeito. Bom, e aí ela, agora, os anos foram passando. E acho que nesses anos ela prestou relevante serviço. Acho que tem coisas que são inatacáveis. Por exemplo? A questão do sistema de educação em Cuba. A questão do sistema de saúde em Cuba. Ou seja, Cuba é o único país da América Latina, um país de apenas 110 mil quilômetros quadrados, de 10 milhões de habitantes, que resolveu problemas que nós ainda não conseguimos resolver. Por exemplo, com a mortalidade infantil. Agora, lógico que na questão da democracia, na questão do desenvolvimento, ainda tem muito para acontecer. E a minha divergência com o presidente Fidel Castro é que eu acho que ele deve abrir o regime cubano. É preciso permitir que haja as oposições lá dentro, é preciso abrir eleições com partidos políticos. Você acredita que se ele abrisse, ele seria eleito?
Eu acredito que ele, pessoalmente, seria eleito. É mesmo? Acredito. Parou? Não vai falar mais de Cuba? Não, veja, é porque eu acho que as divergências que eu tenho com Cuba é de ordem prática, efetivamente. Quer dizer, eu acho que a democracia, ela seria bom para Cuba. Quer dizer, e quando você Agora, diz, eu acho que ele seria eleito, você está dizendo que ele seria eleito por esse carisma extraordinário que ele tem ou pela política dele? Que você está dizendo, saúde e educação, ok. Isso são ressalvas feitas toda vez que alguém vai falar de Cuba, que me parecem exemplares. Mas o resto agora é é terrível. pouco, perfeitamente é pouco. Eu acho que depois de 30 anos a gente não pode estar falando apenas em educação e saúde. É preciso falar em modernidade, é preciso falar em desenvolvimento, indústria, novas tecnologias. É preciso, eu acho que nesse aspecto Cuba está estagnada. Agora, também, Marília, tem que se levar em consideração, né? O que Cuba está sofrendo agora é um bloqueio tão grave ou mais grave do que o bloqueio do Iraque. Culpa de quem? Ou seja, é culpa, eu diria, da política americana. Cuba, da intolerância americana para com Cuba. Porque Cuba é para os Estados Unidos como se fosse um filho, sabe, que saiu de casa e resolveu morar sozinho. E a mãe ficou rebelada, a mãe se rebelou contra a criança, o pai não quer dar mais a mesada, não quer mais visitar. Ou seja, os Estados Unidos poderia permitir que Cuba vivesse em paz. Ainda no governo Collor, o Brasil tentou vender alguns aviões para Cuba, como tinha algumas peças que vinham dos Estados Unidos, o governo americano vetou. Que os cubanos hoje têm problema com sabão, tem problema com a indústria têxtil, tem problema com coisas elementares. E também houve uma opção aí, né? Quer dizer, eles foram abandonados pelos seus tutores, que eram os soviéticos. Além do problema do leste europeu, que a queda do muro, efetivamente, fez com que Cuba caísse na real. Ou seja, Cuba tinha a totalidade da sua relação comercial e cultural com os países praticamente do leste europeu e a União Soviética. Ou seja, quando cai o socialismo real naqueles países, Cuba perdeu praticamente 80% da sua relação. Ficou órfão. Ô Lula, é uma legítima curiosidade. Se você fosse um dos 800 mil empresários citados pelo Mário Amato em 89, fala a verdade, você votaria em você, olhando para o seu currículo e ouvindo o seu discurso, ou você iria embora do país? Votaria e eu acho... Não, você não parou nem um pouco para vestir o papel do empresário. Mas eu vivi muito isso na pele. Eu tenho, desde 1978, que eu tenho contato com os empresários. O que eu lamento é que alguns empresários brasileiros sejam hipócritas, porque eles sabem, por tudo e por tudo, pela minha história política, pela minha vida no movimento sindical em 15 anos, pelas minhas relações com os próprios empresários, eles sabiam que eu ia fazer um bem melhor para esse Brasil do que o Collor. Eles sabiam. Agora, qual é o medo? O medo é o preconceito. Que preconceito? É o preconceito do nordestino, é o preconceito do operário, é o preconceito do torneiro mecânico, é o preconceito de um partido que fala em socialismo, é o preconceito de que eu ia tomar poupança, é o preconceito de que eu ia, aqui em São Paulo, vender a ideia que eu ia tomar um quarto, um carro, ou seja, uns absurdos que uma elite retrógrada e conservadora faz até hoje na política brasileira. Acabaram de fazer agora com a Benedita no Rio de Janeiro. É uma elite conservadora, uma elite atrasada, uma elite que não está vivendo o final do século XX. Mas é uma elite que aceitou, por exemplo, assimilou uma nordestina mulher petista, que era Luiz Erundina, por exemplo. Não assimilou. Essa elite foi hipócrita com a Luiz Erundina. Poucas vezes na história de uma administração, alguém tomou a quantidade de burdoada que a companheira Luiz Erundina tomou. Poucas vezes. Poucas vezes. Não deram uma chance para a mulher. Mesmo empresários que viajavam comigo de avião e que vinham dizer para mim, Lula, a administração da Luiz Erundina é a primeira administração, sabe, que a gente não tem que dar propina para receber o que a prefeitura deve para a gente. Eu dizia para eles, pelo amor de Deus, digam isso na televisão, digam isso no rádio. Não podemos dizer porque temos medo de ser perseguidos. Sabe, então, ela foi perseguida. O que fizeram com a Luiz Erundina na questão do IPTU? Até do IPTU era uma coisa nobre. Ou seja, era você estabelecer uma taxa maior para quem tinha mais, para poder fazer para quem tinha menos. Você tinha uma grande parte da população isenta, ou seja, por causa de 200 mil que iam pagar praticamente 64% de todo o imposto, compraram uma guerra com a mulher, ou seja, insuportável. Bom, então voltando ao seu caso, você está dizendo que você considera o preconceito
O pessoal, esse no sentido de que você é um ex-operário, um nordestino, você acha isso ainda maior do que o medo da política de esquerda que você propunha? Eu acho, veja, apesar que depois do Collor, Marília, as coisas mudaram muito. Depois do Collor a gente sente que as coisas mudaram, ou seja, não basta votar em alguém, sabe, que vem das elites, em alguém que tem um discurso moderno, coisa parecida, porque a modernidade no Brasil não era a mentira que o Collor contava na televisão. A modernidade para um país faminto como o Brasil é outra coisa, Marília. Então eu acho que a lição do Collor me fez um bem muito grande. Ou seja, eu acho que as pessoas perderam o medo do Lula. As pessoas hoje estão adquirindo consciência que o único mal que o Lula pode fazer para esse país é melhorar a vida desse país. Lula e Tasso, essa dobradinha, estou falando Tasso Gereissati para quem não sabe, mas acho que todo mundo sabe. Lula e Tasso, essa dobradinha foi definida mesmo para 94? Sim, não, por quê? Não, ainda não foi definida. E não foi definida... Mas vocês estão lero faz tempo, não tá? Não foi definida porque ainda é cedo para a gente definir. Nós temos uma relação privilegiada com o PSDB, com o PSP, com o PPS, PCdoB. E nós estamos conversando. Obviamente que em 94 a gente vai ter que fazer alguns acertos em 92. Nós temos que discutir com o PSDB em São Paulo, Minas Gerais, Bahia. Ou seja, nós estamos pensando. Eu e Tasso estamos pensando, estamos conversando. Lógico que isso é como um casamento. A gente não pode precipitar, porque senão a noiva desiste. É um casamento mesmo, com alguém na cabeça e alguém atrás. Nessa chapa, quem fica na cabeça? Não sei. Eu até não tenho dito isso, e acho que nem o Tasso também, porque se a gente for discutir nome agora, a gente acaba atrapalhando. Não, mas vamos supor, vocês dois, os dois querem ser presidentes da República. Eu acho que não tem essa de alguém querer. Nós poderíamos estabelecer um pacto. Nós poderíamos estabelecer um pacto aí com Brizola, com Tasso, com Mário Covas, com Ciro Qual Gomes. foi o primeiro nome Eu falei que com você disse? Brizola. Eu falei com Brizola, porque eu acho, Marília, que independente do que ele fez com o Collor, da gelada que ele se meteu, porque não fui eu que perdi, foi ele que perdeu. Ou seja, mas eu acho que nós precisamos estabelecer o seguinte, olha, este país vai ficando configurado entre alguns blocos. Você tem de um lado um blocão que pode juntar o PMDB, o PTB, do outro lado outro blocão que pode juntar o PSL e o PDS. E de outro lado, nós temos que juntar os setores considerados progressistas, tá? Então, qual é a minha ideia? Veja, obviamente que eu poderia estar aqui na tua frente, olhando para você, dizendo, Marília, as últimas pesquisas, o JB faz uma pesquisa, diz que eu tenho 35%, o outro faz uma, diz que eu tenho 28%. Ora, se quando eu tinha 4% eu fui candidato, por que agora que eu tenho 30% eu não vou ser candidato? Mas nem isso, Marília, me preocupa, porque eu também não vou ficar acreditando numa pesquisa feita com 2 anos de antecedência. Eu acho que é o seguinte, vamos fazendo aliança, vamos vendo o que é possível fazer. Quando chegar próximo das convenções do partido, vamos ver quem é que tem mais condições. E aquele que tiver mais condições pode ser o candidato. Já que você está falando de pesquisa, eu quero falar de uma pesquisa recentíssima e de um inimigo seu de peso, o Collor. Você com certeza viu essa semana uma pesquisa dando que ele seria eleito hoje deputado federal por São Paulo, que é o seu reduto. O que é isso? Olha, eu acho que no Brasil, depois da pesquisa que eu vi do Maluf, de que 18% das pessoas achavam o Suplicy o mais honesto, achavam que o Maluf até tinha praticado coisas incompatíveis e votaria no Maluf do mesmo jeito. Eu acho que tem 5% ou 1% ou 10% de pessoas em São Paulo que acham que a história de política é assim mesmo, político pode roubar, que não tem problema. É importante, sabe, todo mundo rouba mesmo. Eu acho uma pena que um presidente que saia na situação que o Collor saiu, ainda tenha um único cidadão que não seja o PC Faria, porque ele tem que ser honesto até o final com o Collor, um único cidadão que vote no Collor. É lamentável, eu fico triste e isso acho que empobrece o nosso Estado. No próximo bloco, Lula fala de modernização e fica muito pessoal. Até já. O projeto de modernização do ex-presidente Collor envolvia a reforma dos portos, abertura das importações e privatizações. Numa contrapartida, Lula, o presidente Itamar propôs a volta do Fusca e parece que vai ser atendido. O que isso significa, afinal? Andar para frente ou para trás? Olha, a impressão que eu tenho, Marília, é que há pouca seriedade nessas coisas. A impressão que eu tenho é que estou vendo um filme de ficção. Porque, veja, o presidente da República, ele, na minha opinião, está adotando uma política oposta ao do Collor. O Collor era um cidadão petulante que andava de jet ski, falava em modernidade, abrir a fronteira. O Itamar, para virar humilde, só falta fumar cigarro de palha,
sabe? No corredor do Palácio do Planalto. E você está classificando isso de marketing, como era também? Eu acho que é a política de marketing, porque você veja, o problema do Brasil não é fabricar Fusca. Sabe, porque se é para fabricar carro popular, vamos botar a Romizeta, né? Que deve sair, conta aí, uns $1.000, $2.000. Porque o trabalhador não pode pagar $7.000 num Fusquinha. Se alguém tiver $7.000 para comprar um Fusca, vai comprar um Gol, vai comprar um outro carro, um Chevette, ou sei lá. Agora, o que eu acho é que o Itamar tem razão numa coisa, ou seja, ele é o oposto do Collor na questão da modernidade e isso me agrada. Me agrada por quê, Marília? Porque durante a campanha presidencial, quando eu vi o Collor falar na modernidade, abrir as fronteiras para os computadores, para os carros, para não sei o que lá, eu ficava imaginando, puxa vida, será que esse homem não está pensando que alguém vai ter que gerar emprego aqui? Ou seja, porque eu tenho que abrir a fronteira, mas eu tenho que cuidar de um mercado que vai gerar emprego aqui. Porque senão eu tenho todos os produtos na prateleira, mas não tenho salário para o pessoal comprar esses produtos. Então eu acho que a nossa modernidade, Marília, sabe qual é? A modernidade de um país como o Brasil é o primeiro par de sapato, a primeiro prato de comida, a primeira escola, a primeiro atendimento médico. Ou seja, é transformar 70, 80 milhões de brasileiros em cidadãos que não são hoje. Essa é a modernidade. Ô Lula, e que você pode conseguir, eventualmente, tendo uma bela de uma indústria automobilística que possa fabricar um carro popular, mas que seja competitivo no mercado internacional, coisa que o Fusca não é mais, você concorda? Veja, eu acho que o Fusca não é mais, eu acho que poderia ter outro tipo de carro, afinal de contas tem carro pequeno lá fora que poderia ser fabricado aqui no Brasil. Eu acho que, lamentavelmente no Brasil, se costuma fazer política com muitas imagens e com muitas frases de efeito, e isso nem sempre traz resultado pouca prática positivo, né? Eu acho que, eu quando vi isso, achei que era uma brincadeira, que era uma frase de efeito, e de repente eu vi que a Auto Latina vai voltar a fabricar. Eu aconselharia botar o Gordini, Dauphine, DKV Mag, Romizeta, porque aí teria gosto para tudo. Falar nisso, que carro você teve desses todos? Eu tive um PL. O Fusquinha você nunca teve? Tive Fusquinha. De que cor? Azul. Andava pela Rua Augusta? Não andava. Não andava. O economista do PT, Aloysio Mercadante, o Lula, disse que iria correr sangue se passasse o projeto de modernização dos portos. Sangue não correu, mas já houve greve. O corporativismo, nesse caso, não vem em detrimento de um número maior de trabalhadores e também não vem contra a história, quer dizer, não é lutar contra a modernização, que está, inclusive, no nome do projeto. Mas é preciso ter muito cuidado, Marília, com o que eles chamam de modernização. Porque sabe o que acontece? A modernização nos portos era os empresários tomarem conta dos portos e os trabalhadores não podiam participar de nada. Era os empresários, eles até aceitavam a comissão tripartite, mas na hora de deliberar os trabalhadores não participavam. Ora, eu acho que o corporativismo exagerado, ele é mau, mas uma dosagem de corporativismo faz bem, porque você tem que defender o direito adquirido dos trabalhadores, afinal de contas são pessoas que estão há 30, 40 anos lá trabalhando, há 20 anos. Ok, mas eles estão hoje trabalhando nos portos mais caros do mundo. Mas eles não são contra. Eles não são contra a modernidade. Eu estive com eles agora, eles aceitam. O que eles não aceitam é entregar de mão beijada para meia dúzia de empresários. Eles querem participar. Eles querem participar. É preciso tomar muito cuidado, viu, Marília, com esse discurso de modernidade que estão aí, porque na Inglaterra ele já faliu. Então, é importante saber que a Margaret Thatcher causou um mal à Inglaterra e a gente vai ver isso nos próximos anos. Os trabalhadores estão perdendo benefícios sociais como jamais perderam. Na Argentina essa modernidade não está dando nada, estava entregando emprego, já não está mais. Aqui no Brasil, nós vamos ver, o Estado brasileiro sempre foi usado para socorrer quem? Para socorrer maus empresários. Você pega a imprensa ainda essa semana e estava falando dos bilhões de dólares investidos em empresas subsidiadas e que não produziram nada. Eu fui visitar no Acre uma empresa que foi construída uma usina para construir álcool para Acre e Rondônia, e essa usina não produziu um litro de álcool, até hoje está lá parada. Pega a ferrovia do aço. Então o que precisa efetivamente é a gente começar, sabe, ao invés de imaginar que os trabalhadores que atrapalham, começar a imaginar que os governantes foram incompetentes. Não diria que os trabalhadores atrapalham, mas no caso dos portos, me parece que na facilidade, no encontro da facilidade da importação e exportação, você estaria, além de empregar os portuários, você estaria
também abrindo uma grande frente de serviço, de trabalho, para operar e iriam trabalhar nessa importação e exportação Mas também. eles concordam, Marília. O que eles querem é apenas que os trabalhadores participem das deliberações, junto com o poder público e junto com os empresários. Ô Lula, eu vou ficar super pessoal agora. Você leva uma vida agitada há muitos anos, reclama você, reclama a Marisa, sua mulher. Seus filhos, como é que estão? A cabeça deles ficou em ordem? Deu pra ficar direito? Eu acho que tem ordem. Acho que está tudo bem. Tá mesmo? Tudo bem. E o casamento, como é que tá? Tá bem, não tem problema. Não? Não tem problema. Como é que um casamento segura, por exemplo, uma viagem? Como é que é a história? Que vai ficar quantos dias viajando? 30 dias. 32 dias. Ah. Aí é importante, Marília, eu vou fazer uma viagem. Eu vou reeditar a viagem que eu fiz em 1952. De Garanhuns até Vicente de Carvalho. Vou passar por 51 cidades para discutir... Vai viajar de quê? De ônibus. Nós vamos fazer uma discussão nesse país sobre a questão da fome. Ou seja, eu quero transformar a fome de uma questão social numa questão política. Porque somente quando ela virar questão política é que as pessoas vão se dar conta que é preciso resolver esse problema. Você quando veio em 52 veio como? De Pau de Arara. 13 dias de viagem. 13 dias. Dessa vez você vai ficar 31 dias, porque você vai ficar parando. Não, porque eu quero parar, porque eu quero visitar os açudes, eu quero ver as pessoas passando a necessidade, quero ver como é que eles vivem, quero saber por que não tem água. Que não é possível, Maria. Você viaja com quem? Eu vou montar um esquema, vai ter imprensa estrangeira. Até você está convidado a fazer essa viagem. Ô, Lula, eu agradeço, mas você está me passando as notícias por telefone. Não é um cruzeiro, não chega a ser um cruzeiro. Não é o caso, eu até iria com prazer, mas eu faço um jornal todas as noites. Ô, Lula, os teus filhos, você fica, quer dizer, não é muito ausente, não? Sou muito ausente, sou muito ausente. E aí eles dependem mesmo da mãe, depende da mãe. E tudo bem? Eu acho que tudo bem. Tudo bem, eu acho que é muito... Eu acho que isso é muito ruim para as crianças, né? Porque a gente acaba não participando do processo de educação, a gente acaba não participando da formação deles. E sobrecarrega a mãe, né? Mas eu acho que eles compreendem. Sabe, eu acho que quando eles veem a gente na televisão, porque mesmo que a gente está em outro país, a gente está em outro estado, eles terminam vendo a gente na televisão, quando vocês dão uma colher de chá e colocam a gente no jornal, aí eles acabam entendendo o que está acontecendo. E a tua filha, Lurian, ela está estudando na França, é isso? Está voltando agora. Já está voltando? Está voltando agora. Ela ficou quanto tempo? Ela ficou 6 meses. Ela foi, na verdade, para ficar 1 ano. Ela foi com uma companheira que ia ficar 2 anos lá. Essa companheira convidou uma companheira do Paraná e uma sobrinha. Convidou quer dizer o quê? Convidou porque tem uma história que eu acho triste de contar, né? Quer dizer, essa companheira que convidou a Lurian Marília Andrade, essa companheira perdeu uma filha. E essa companheira perdeu uma filha com 20 anos de idade, não é brincadeira, não é pouca coisa. Então ela levou a minha filha e outra Marília Andrade, é porque eu li alguma coisa que tem a ver com Andrade Gutierrez. Ela é filha do Andrade Gutierrez. É fundadora do PT. Ah, é? Sabe, junto com o irmão dela, o Flávio Andrade. E ela foi para Paris para ficar 2 anos. Aí levou a Lurian, mas aí a Lurian parece que está a fim de votar. Fala em Lurian, a mãe da Lurian fez uma ameaça recentemente numa entrevista. Tá rindo de quê? Ela disse que o PT que aguarde, que ela tem uma surpresa reservada para você, Lula, em 94. Você imagina o que seja? Está preparado ou não? Só espero que ela arrume o marido de casa até 94. Tá achando que vai ser essa a surpresa? Não. É porque não é possível uma mulher guardar tanto ranço durante tantos anos. Você não está com medo, não é nada. Não você está em campanha, ela não pode vir com mais uma, não? Não tem nenhuma preocupação, Não? Como eu não tive preocupação com aquelas bobagens que ela falou, você pode perceber que durante a campanha eu em nenhum momento fiz qualquer agressão. Porque eu acho que o povo brasileiro também vai ter que aprender a conviver com isso, né? Com isso o quê? Não, porque... Com a mãe da Lurian? Não, com pessoas frustradas que de repente aparecem para cobrar coisas acontecidas há 30 anos atrás. Ou seja, vai fazer o quê? Eu digo para você aquilo que eu dizia na campanha, quer dizer, a Lurian não foi resultado de um ato de ódio entre eu e a Miriam Cordeiro. Ela foi resultado de um gesto de amor entre ela. Sabe? Portanto, eu não tenho que reclamar. A Lurian existe, ela está aí, então não vou brigar. Sabe? E graças a Deus está muito bem. Ela voltando vai viver com você? Ela vive com a avó. Enquanto a avó dela for viva, acho que ela tem que viver com a avó. Bom, porque viver com você também é complicado, como não você disse. viveria. No próximo bloco, bate-bola com o Lula. Até já. Bate-bola, jogo rápido com Luiz Inácio Lula da Silva, mas antes uma pergunta encomendada.
me encomendaram essa pergunta. Você é católico? Que tipo de católico você é? Se você é praticante? Se você vai à missa aos domingos? Como hoje, por exemplo, você foi à missa? Não. Eu sou católico, já fui mais praticante. Já foi mais Já quando? fui mais porque já tive até o começo da minha vida pública, né? Mas hoje eu tenho pouco tempo de participar. Você reza, faz promessa, conversa com Deus, aquelas coisas, não? Não. Eu acho que conversar com Deus, todos nós conversamos. E para conversar com Deus, obviamente, que eu não preciso ir na igreja. Né? Para conversar com Deus, eu converso em casa, eu converso... Principalmente quando eu estou no avião. Eu converso muito com Deus. Você morre de medo de avião, é isso? Tenho medo. E aí você reza de que jeito? O que você fala? Não, eu sempre estou pedindo a que Deus você faz? Meu Deus, que deixe o avião chegar inteiro. Agora, se você souber quem tem medo de avião, é um tal de Ricardo Cocho que trabalha comigo. Tem medo de avião, Ricardo? Só pode Bom, dizer. vocês viajam de mão dada, no mínimo. Não, durante a campanha ele queria pegar na mão mesmo. Olha aqui, vamos pro bate-bola? Brizola ou ACM? É Brizola. É porque eu acho que o Brizola, por mais que ele cometa um ou outro defeito... Que ele te chame de sapo O Brizola barbudo? tem uma história política que merece respeito. Ele cometeu esse equívoco agora do Collor, de ficar badalando o Collor, achando que o Collor ia dar certo, mas não foi só ele. Então, eu acho que ele é um homem de um passado político que ainda merece respeito. Quercia ou Fleury? Fleury. Eu acho que o Fleury está menos metido na lama do que o Quercia. Uma saudade? Olha, do tempo que eu tinha liberdade para fazer o que eu bem entendesse, sem precisar ficar olhando se as pessoas estavam olhando eu fazer. Por exemplo? Por exemplo, ir no boteco tomar um aperitivo com meus companheiros. Você não faz mais isso? Hoje eu não faço mais. Uma palavra de ordem? A minha palavra de ordem para a luta continua. Skinheads, uma definição. São muito avançados na minha cabeça. Mas você sabe que eles fazem essa campanha contra nordestinos, etc e tal. Você chama isso de avanço? Eu acho que é um avanço de direita, mas não deixa de ser uma coisa muito avançada, ou seja, a petulância com que eles agem à luz do dia, né? Eu acho que é um avanço de direita muito grave. Um grande pesadelo? Olha, é conviver com a situação de miséria desse país. Um charuto? Davidoff. Que chique, hein, Lula? De vez em quando eu ganho. Esse dia mesmo o Tasso me deu uma caixa. O Tasso pode te dar uma caixa maravilhosa, viu? Você já entrou na loja Davidoff em Genebra? Olha, eu já entrei, até uma coisa engraçada, Marília, porque eu sou um mão de vaca muito grande. Então eu, às vezes, vou para o aeroporto, eu fico olhando aquelas caixas de charuto, olhando, e quando eu vejo o preço, eu não compro. Não compro de miserável, porque não custa nada uma vez por ano você comprar uma caixa de charuto na vida. Ou seja, da mesma forma que o cara enche o tanque do carro toda semana, mas eu tenho dó. É que você sabe que você vai ganhar do Tasso. Na verdade, não. Outro dia eu pedi pro Tasso, ele me deu. Eu acho Eu ótimo. citei a loja Davidoff em Genebra porque tem um perfume maravilhoso. Eu não gosto do cheiro de charuto aceso, não, mais apagado. É um cheiro maravilhoso. Uma piada. O Collor. O medo mais recente. O medo mais recente? Os antigos eu conheço alguns. Não, de não passar o impeachment, viu? Foi esse? Eu fiquei com medo porque na última semana se tentou fazer um terrorismo e eu fiquei imaginando o que poderia acontecer nesse país se nós não tivéssemos votado impeachment. Uma esquisitice. Tem esquisitice, ou seja... Não tem nenhuma? Vou perguntar para seus companheiros, hein? Não tenho. Eu não lembro, pelo menos. No próximo bloco, o carnaval de Lula e sua autodefinição. Até já. Daqui a 2 semanas, o Brasil para o carnaval. Seria, acaso, Lula, o operário, o parlamentar, o quase presidente, um folião? Vai responder? Você já foi folião? Já fui folião. Mas, Lula, nunca te vi dançando, nem em campanha. Mas deixa eu contar uma coisa pra você. Eu já fui folião, eu já gostei muito de dançar. Obviamente que... Dançar o quê? Samba? Dançar samba, dançar... Eu era muito chegado no bolerinho. Bolero? da minha época. Mas eu acho que depois a gente passa Não, muito você é tempo... carnavalesco? Não, já fui, hoje eu não sou mais. Você era carnavalesco, saía, aquela coisa de folião mesmo? Pular os 4 dias. Era carnavalesco de pular os 4 dias.
Eu, inclusive, depois que eu fiquei mais conhecido, várias vezes eu fui convidado para ir no Rio de Janeiro assistir o desfile, ou para ir em São Paulo. E eu nunca quis ir porque eu não queria ficar só vendo, eu queria ir para pular. Então, Pular mesmo. Você vai pular esse ano? eu pretendo. Pular? Pular. Eu tô com o convite do Lula, companheiro. eu sou do interior, há muito tempo que eu não ouvi essa expressão. Vou pular o carnaval. Você vai pular onde? Eu estou pensando em... Olha, eu estou com o convite de um companheiro meu para ir para Bahia. Eu ainda não estou definido se vou, mas se eu for para Bahia, eu quero comprar um negócio qualquer para as pessoas me reconhecerem. Uma peruca, uma máscara? Eu não sei o que eu vou comprar, mas eu quero... Vai pular? Eu quero ir para a rua. Eu quero porque eu acho que carnaval de rua é pular. Você imaginar que aquilo é dança, aquilo é pular, né? Eu vejo gente se matar ali. E eu pretendo cair na gandaia. Vamos ver se é possível. Máscara Negra, lembra dessa música? Me lembrei agora dela por causa da sua máscara. E eu devo te contar também que quando você falou do seu bolero, você ficou completamente vermelho. O que será que aconteceu com seus boleros, hein? Não, porque... É porque foi um tempo bom da minha vida. O que era? Bessa Mútil que você dançava? Não. Sabe, era um tempo bom da minha vida. Era um tempo que eu tinha 20 anos de idade, era um tempo em que eu ia para baile de quinta-feira, de sexta-feira, de sábado, de domingo. Ou seja... Bailarino. Eu gostava muito de dançar. E depois eu casei, e nos primeiros anos a gente ia, depois eu vi as crianças, e você para de ir. Aí vê a atividade política com muita intensidade e pronto, acabou. Tristeza, a vida é assim. Depois que a gente casa, vai acabando os boleros, vai acabando tudo, não é verdade? Eu acho que é uma lógica nisso, né? Quer dizer, começa a doer a coluna, começa a procurar massagista. Lula por Lula. Olha, Marília, eu quero continuar sendo aquilo que um dia eu aprendi a ser. Ou seja, um trabalhador com consciência política para ver se eu ajudo a mudar esse país. Isso. Isso. Obrigado pela entrevista. Obrigado a você.